obrigado por topar esse bate-papo com a gente aqui. Acho que está sendo bastante importante a gente manter os nossos investidores informados, né, do que a gente acredita, do que a gente está acompanhando, dos movimentos que estão sendo feitos, como é que os nossos principais gestores, ou aqueles que a gente, de fato, já acompanha e aloca há um bom tempo, estão gerenciando esse momento de crise no mercado. Tá? Para quem não conhece, o Luiz Felipe Amaral é o CEO e gestor fundador da Equitas, uma casa que existe aí desde 2006. Acho que a gente é parceiro, se não de 2006, de 2007, bem do comecinho. Então, sei que é um cara aí preparado para enfrentar mercados como esse, né? Obviamente não era o que a gente queria, não era o que a gente estava esperando, né? Pelo otimismo que a gente vinha vivendo, mas não é a tua primeira vez e provavelmente, espero que não seja a última, né? Isso prova que ainda vai ficar um bom tempo no mercado aí com a gente. É isso aí. Dado essa introdução, eu queria que você começasse aí. Ó, a primeira pergunta que eu quero fazer, demos sorte, né, de abrir a nossa live aqui num dia que a Bolsa reagiu bem, né, fechando com 10% de alta, melhor do que nos dias que você deve ter tido que falar aí com vários circuit breaks. Já faz 4 dias que a gente não tem nenhum circuit break. Olha que loucura, né? Pois é. Então, começar com a primeira pergunta. Acabou? Volatilidade. Não, vamos lá. Bom, prazer enorme estar com vocês aí. Vocês realmente são parceirões nossos de longa data. Enfim, para a gente é super importante ter, inclusive, esse canal de comunicação com vocês e com os clientes de vocês para poder apresentar um pouco do que a gente faz aqui, falar do que a gente está imaginando sobre esse momento. Como é que eu estou enxergando o momento de crise? Tá? Assim, antes de entrar em coisas específicas, nessa aqui especificamente, assim, como você fez a tua apresentação, eu estou no mercado há bastante tempo. Eu comecei no meio dos anos 90 e fazendo aí análise de ações, evoluí na vida, enfim, em posições e faço gestão desde 2006 e já vi vários momentos como esse. A gente, lá no meio dos anos 90, quando eu entrei no mercado, a gente tinha uma crise grande, parecida com... Não, enfim, todas elas são diferentes, mas crises grandes como essa, a cada ano quase. Aí começou assim, México 95, Ásia 97, 98 teve duas, teve a Rússia, depois teve a consequência dela, que foi a TCM, depois a gente teve bolha de internet, teve as Torres Gêmeas, aí teve a eleição do Lula, que foi um negócio nosso. Aí passou um tempão sem crise, até que veio a maior de todas, foi 2008. E desde então a gente teve nossa crise aqui, o nosso vírus aqui específico, aqui brasileiro durante um tempo, mas o mundo não vivia uma crise dessa proporção desde então. A referência que muita gente tem de crise, gente que entrou há menos tempo no mercado, o dia do Joesley, lá em 2017, ou greve dos caminhoneiros em 2018. O que eu tenho comentado assim, esses eventos são eventos de incerteza que acontecem com uma frequência muito grande nos mercados. É normal ter uma coisa daquela magnitude quase que todo ano, ou pelo menos uma vez a cada 2 anos, é normal ter um Joesley, um dia dos caminhoneiros. Essa não, essa é uma das grandes. Essa é uma daquelas que eu comparo com as importantes do passado. E tem o tal do cisne negro, né, que a gente está acostumado a falar desde 2008, que o Nassim Taleb popularizou esse termo. O que eu tiro desse histórico de ter vivido essas várias crises, e é uma coisa que eu tenho comentado com as pessoas, assim, todas elas têm muitas diferenças, têm características diferentes, né? Cada uma começa de um jeito diferente, se desenrola de uma maneira diferente, mas tem várias similaridades que dá para tirar de todas elas. Uma delas é que no meio da crise, no olho do furacão, no momento que a gente está agora, parece que o mundo vai acabar, que você não vai ter o dia de amanhã, vai ser difícil, as coisas vão... o mundo vai sair muito diferente dessa crise, nunca teve nada parecido antes, tal. Esse tipo de pensamento é meio comum. E a outra coisa comum nesse ambiente é que as pessoas exageram demais na precificação de ativos.
acaba se dando muito pouco peso para um possível cenário um pouco mais equilibrado, mais benigno. É muito peso que se dá para o pior cenário, daquela coisa bem reação do medo mesmo das pessoas, vão dar um peso muito maior porque é o pior, né? Então as pessoas conseguem desenhar cenários de catástrofe mesmo e dão peso para aquilo e precificam os ativos desse jeito. Então quando você passa das crises, e todas elas passaram, né? Olha para trás e vê que aquilo ali foi um tremendo ponto de entrada. Então, a gente está vendo essa crise da mesma maneira. É uma crise onde a gente tem uma dificuldade agora no olho do furacão de saber exatamente qual que é o desenrolar dela no curto prazo. As pessoas falam, puxa, mas chegou no fundo do poço, tem uma ansiedade grande com tentar entender isso. Dá para errar nessa história do fundo do poço grande. Então, a minha postura desde a entrada dessa crise, depois a gente pode entrar um pouquinho e falar sobre portfólio, como é que a gente estava no começo, como é que está agora, o que a gente fez. Mas a primeira reação foi, poxa, essa aqui é de fato uma das importantes, das crises importantes. Então vamos aumentar o caixa do fundo. A gente teve que fazer escolhas aqui em posições para sacrificar para ter esse caixa, a gente estava bem alocado, para ter flexibilidade, porque eu sei que vai ter exageros, né? E a gente trabalha com um universo de investimento que é muito vinculado ao que é o nosso ciclo de competência. Então, tem uma equipe aqui de gente, são 21 pessoas ao todo, são 11 na equipe de gestão, analistas, né? Eu sou sócio gestor, mas eu tenho 4 outros sócios na equipe de gestão que são analistas, que fazem cobertura de setores e de empresas, dos mesmos setores de empresas há décadas. Então, tem uma experiência acumulada muito grande nesses setores. A gente acaba acumulando aí um diferencial, a gente acredita que ao longo do tempo um diferencial de análise. Então, nessas empresas que a gente cobre muito bem, tem uma segurança grande de como é que elas se comportam em momento de crise, em ponto que elas estão agora, eventualmente a gente não tem na carteira por uma ou outra razão, ou agora tinha posições pequenas, a gente vai usar isso, esse caixa que hoje a gente tem no portfólio para aos poucos ir fazendo e montando posições, se beneficiando desse exagero. Então, exemplos assim, a gente sexta-feira passada, já com caixa, começou a ter uma venda grande de um estrangeiro que estava se desfazendo na posição de Equatorial, por exemplo. E aí aquela coisa que, putz, não tem muito... você pode fazer um caso ruim para a Equatorial, que é a distribuidora de energia elétrica, porque todas as empresas, num cenário ruim, vão sofrer de uma maneira. Mas não era isso, era claramente assim, alguém desesperado por sair, reação de, poxa, tomei a decisão de sair, acabou, não tem preço para isso. Então, para a gente é uma tremenda oportunidade a montar uma posição em uma companhia que a gente tem um conforto grande sobre fundamentos dela, num preço de desconto, né? Então, é essa postura que a gente está tendo. Eu não sei dizer se chegou no fundo do poço ou não, se não vai ter uma outra pernada para baixo. Acho que eu desencorajo as pessoas a tentarem fazer esse movimento. Acho que vai fazer pouca diferença para quem tem um horizonte de médio e longo prazo, se você vai comprar agora, ou 10% abaixo, ou perder um pouquinho da alta, de 5%, 10% para cima e montar a posição. Acho que vai ter oportunidade nessas semanas aqui, talvez, ficar mais claro, não quero dizer meses, mas pelo menos nas próximas semanas vai ter oportunidade de bons pontos de entrada. Então, não tô com uma pressa muito grande de me antecipar isso, não. Mas, assim, mudou, tem várias coisas que vem evoluindo desde esse começo de crise aí, e a semana passada teve uma evolução, na minha visão, depois podemos entrar aqui em detalhe de o que as pessoas estão vendo, mas na minha visão bem negativa ao longo da semana de possível cenário, e essa semana, a partir do final da semana passada até agora, começou assim, a surgir elementos aqui para as pessoas conseguirem traçar um cenário um pouquinho melhor. Essa aqui é uma crise que... Todas elas que eu falei são diferentes, né? Essa aqui tem a questão de saúde por trás, e todos os países estão vendo aqui uma prévia do que pode acontecer nas próprias economias, fazendo a comparação do que aconteceu na China, Coreia, Japão, na Itália. Então, daí que sai o cenário base para as pessoas traçarem, né? Então, está todo mundo agora acompanhando como é que se desenrolou o ciclo na China, nesses outros países, na Itália, que tinha aparecido, nos últimos 3 dias, pareceu que chegou num platô e começou até a cair o número de novos casos, né?
que é o principal ponto de atenção, é a questão dos novos casos. E hoje teve um dado pior. Mas não é só a questão Olha só, acho que desculpa te interromper, mas isso vai bem de encontro com o que eu estava conversando até com um cliente que está participando aqui da live com a gente. Eu falei, olha, a minha impressão é que até o final da semana passada o mercado já conhecia tudo de ruim, né? A gente ficou torcendo durante 15 dias para que não caminhasse para o pior cenário. Ou seja, a gente ficava, talvez não vai se espalhar pelo mundo do jeito que se espalhou na China, vai controlar lá. Aí se espalhou. Talvez no hemisfério sul o comportamento do vírus tenha uma velocidade diferente. Não teve, tá meio que igual. Talvez aqui não vai precisar fechar. A partir do momento que praticamente houve um lockdown no mundo inteiro e que a gente conhece mais ou menos o período, né, que isso ia ficar até umas 8 semanas, no pior do cenário, no cenário que todo mundo estava entendendo que ia ser o pior, a gente já tem esse cenário ruim. A partir daqui, qualquer novidade que começa a surgir vai trazer esse ânimo para o mercado, né? O Trump parece que se pronunciou falando que 15 dias já foi suficiente, né, para entender o comportamento do vírus e a letalidade dele, e que provavelmente vai começar a liberar, né, algumas pessoas a voltarem às atividades. Aqui no Brasil, a gente está vendo uma pressão muito forte, né, de uma grande parte dos empresários para que isso aconteça também, porque, diferentemente de países da Europa que estão acostumados a ser socorridos pelos bancos centrais, aqui a gente não tem muita arma para salvar a economia, né? Estava tentando melhorar o cenário fiscal e agora vai precisar de ajuda de novo do Estado, né? Então, acho que é isso, né? É isso, assim, o que tem de... Eu falei dos cisnes negros, né? Que a gente tem, nessa crise a gente tem duas coisas acontecendo, que são dois cisnes negros ao mesmo tempo, né? Uma que é a pandemia, né? E não só a pandemia, mas a maneira como essa pandemia está se desenrolando, né? A resposta para ela. Eu vou comentar daqui a pouco o que eu quero dizer com isso. E a outra é a questão da guerra que está acontecendo entre o príncipe saudita e o presidente russo em relação ao preço do petróleo, jogando o preço para baixo, que a médio e longo prazo é uma excelente notícia. Você tem uma transferência de riqueza de um déspota russo e de um príncipe árabe para o consumidor americano. Eu adoro essa transferência, assim, bacana para todo mundo. Mas, no curto prazo, o que está acontecendo, se jogar o preço do petróleo tão para baixo, você cria um problema de crédito para uma indústria grande e que acaba desaguando nos bancos, né? Então, ter essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo é muito ruim. A pandemia em si, a gente, até na nossa parte aqui de formação de portfólio, uma parte importante é conhecer as empresas e escolher os ativos individualmente, aqueles ativos que a gente acha que no médio e longo prazo vão gerar valor para os acionistas, as empresas que a gente quer ser parceiro. A outra é montar um portfólio, é tão importante quanto é montar um portfólio que seja bem diversificado em termos de risco. A gente sempre levou aqui em consideração na nossa construção de cenários uma eventual pandemia. Era uma coisa que poderia afetar algumas companhias do nosso portfólio de maneira até sincronizada. O que teve diferente dessa, quando você olha exemplos de respostas à pandemia, já teve várias no passado, é a maneira que se respondeu essa daqui, né? Essa daqui, a resposta que ganhou quase que unanimidade em termos de percepção de qual era a reação correta para se ter diante do problema, é o tal do shutdown, né? O shutdown completo, que é o que aconteceu na China, né? Porque a China encarou aquele negócio sem informação, na Itália, por N razões, na Espanha, e começou a se disseminar nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Então, essa, assim, de todas as possíveis respostas, é a pior que tem. Para a economia, disparado, pode ser, eventualmente, uma tragédia, né, você ficar com a economia parada. Então, assim, até semana passada, quem advogava em favor de uma resposta um pouco mais equilibrada tinha claramente perdido a batalha de comunicação mesmo. Quem foram os porta-vozes aqui de uma reação mais equilibrada? Foi o Boris Johnson na Inglaterra, foi o presidente Trump nos Estados Unidos e o Bolsonaro aqui. Tem gente com um viés muito mais nacionalista, direita e tal,
promoveu aqui um debate político envolvendo imprensa e tal. Humanitário. Foi fácil bater, né? Foi fácil bater e destruir a posição que esses caras estavam defendendo. Então ficou, durante a semana, muito claro de que não ia ter jeito. A gente ia ir para o lockdown mesmo. Começou a acontecer, a partir do final da semana passada, foi uma inversão aqui. Eu diria que o principal ponto começou com, no meio da semana, um paper do Michael Leavitt, lá, um prêmio Nobel israelense, falando um pouco do que ele estava vendo em termos de números por trás dessa pandemia, sugerindo que 80% da população é imune ao vírus. Aí, na sexta-feira, teve um evento bem importante, que foi o editorial do Wall Street Journal, que trouxe o tema, né? Eles não estão oferecendo uma resposta, mas levantou o tema. Olha, a gente tem que olhar, talvez tenha que olhar de uma maneira mais equilibrada para a resposta, porque essa resposta que a gente adotou pode ser custosa demais. Então, isso, eu fiquei até tarde na sexta-feira vendo as reações ao editorial, né? Sexta-feira tinha mais de 2.500 reações. Tá certo que é uma amostra viesada de leitores do Wall Street Journal, mas dava para ver ali que não estava maduro o suficiente ainda. Tinha muita gente ainda levantando, assim, emocionado, algumas reações do tipo, poxa, vocês capitalistas não estão entendendo a questão humana por trás e tal. Então, isso foi importante para a Burr no final de semana vir uma resposta na mesma linha do New York Times, que comparando aqui com a nossa discussão de esquerda e direita, lá nos Estados Unidos é o Wall Street Journal direita, o New York Times é bem mais para a esquerda, a publicação liberal lá. Então, vindo na mesma linha, quer dizer, que quebrou um pouco aquela história da polarização política, e esse negócio começou a ser aceito, virou uma discussão mainstream nos Estados Unidos, e aqui no Brasil aconteceu algo bem parecido. Até o meio da semana passada, vou dar um exemplo, que eu estava dando uma entrevista para a CNN no meio da semana, para um programa que eles gravaram, e antes disso estava com uma conversa muito próximo das empresas que a gente tem investido, e tinha inclusive um paperzinho que estava sendo elaborado pelo David Newman, que é um dos fundadores da Azul, com o CEO da companhia e com o CFO, falando justamente, assim, sem a ver com a empresa, falando justamente uma resposta que seria um pouco mais equilibrada, uma proposta aqui para... e a gente está discutindo se valia a pena eu levantar esse negócio na CNN. Não tinha o menor clima, assim, para se falar em nada que não fosse simplesmente vamos ficar em casa, porque isso é a nossa contribuição correta para a sociedade, né? Isso mudou, você viu ao longo do final de semana vários empresários vindo aí com posicionamentos bem diferentes e tal. Então, assim, parece que há um encorajamento, né? Eu acho que a semana passada estava todo mundo muito acuado, né, nessa questão humanitária. E aí, a hora que todo mundo começou a cair na realidade do quão pior poderia ser a questão econômica, começou a ter ganhar essa pressão, né? E o entendimento de que ela deságua num problema humanitário. Um problema humanitário importante nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas no Brasil, a gente está falando aqui de potencialmente, essa resposta pode ser uma catástrofe humanitária. Tem mais de 50% da força de trabalho no Brasil que é informal. É gente que está... É o pequeno serviço, é o pequeno comerciante, o pequeno varejista. Não é gente que está participando dessa discussão de investimentos, de poupança. A grande maioria aqui trabalha assim no dia a dia, de fato, em cima de uma gestão de caixa. O cara que tem uma micro, pequena empresa, ele não tem lá um DRE, demonstração de resultado, com uma programação de entradas e saídas e investimento. Não é essa a realidade. A realidade é a realidade de caixa. Assim, vendeu tanto quanto que eu vou gastar e o que sobrar assim, no dia a dia, né? Se você interrompe isso do jeito que está se falando aqui de 3 meses, o pessoal não tem do que viver. E o pessoal mais à margem é isso, o cara não tem o que comer, né? Então, se poderia estar indo num caminho de uma catástrofe humanitária mesmo, né? Então, acho que o discurso está bem mais ponderado e nessa medida dá um pouco mais de tranquilidade, que poxa, pode ser que a gente não vá para em função de um problema real humanitário, de saúde, que tem que ser levado muito a sério, mas a gente não pode embarcar aqui numa marcha da insensatez, que era o caminho que parecia que a gente estava indo na semana passada. Então, enfim, é o que mudou, na minha visão da semana passada para essa, mas eu não dou assim, como batalha vencida, não. Eu estou, de fato, a gente está fazendo aos poucos os aumentos. Acho que pode ser que tenha ondas aí para trás ainda. Sei lá, pode voltar um surto. Imagina, voltar um surto na China. Seria alguma coisa
normal de se esperar de padrão de pandemia. Eles conseguiram conter a primeira onda, passou um tempo sem ter nenhum contágio doméstico. É bem razoável imaginar que, na medida que vai se flexibilizando um pouco as medidas de controle, você tenha, enfim, o resto do mundo tá passando por outra fase da disseminação da doença, e que eles têm uma segunda onda. Né? Como é que o mercado vai ler isso? Como é que as pessoas vão ler? Poxa, não, o negócio não acaba mais, vai voltar. Então, acho que não acabou ainda, entendeu? O que estou dizendo é que vamos... Não, óbvio. Vai ter emoção ainda, infelizmente. Foi uma provocação, né, para aproveitar o bom humor do dia, né, e também porque eu já imaginei que fosse a tua argumentação fosse nessa linha. Mas entrando um pouco no portfólio, né, o que você conseguiu fazer, né, que mudanças, quais são as principais posições hoje do fundo, de que forma você acredita que você está menos exposto ao que está acontecendo hoje, e que eventualmente numa recuperação mais rápida você vai se beneficiar, enfim, um pouco nesse aspecto para tá. A gente, nessa crise aqui, como eu falei, foram dois cisnes negros ao mesmo tempo, né, bem improváveis e de alto impacto e de características diferentes. Pegaram a nossa composição da nossa carteira por ângulos diferentes, mas assim, pegaram, eu diria que desproporcionalmente a média de mercado. Né? A gente está caindo um pouco mais do que o Ibovespa, está caindo 3 pontos a mais do que o Ibovespa, mas assim, só para as pessoas entenderem como é que a gente compõe o portfólio. Né? Geralmente, a gente trabalha com um portfólio de 20 a 25 ações de empresas que a gente estuda há muito tempo, se posiciona sempre com um horizonte de 3 a 5 anos nelas, e não é para tentar pegar flutuações de curto prazo. A gente se posiciona quando acha que tem uma boa relação risco-retorno e uma segurança de que aquela companhia vai naquele preço, a partir daquele preço ali, conseguir gerar um bom retorno através de geração de caixa, criação de valor para os acionistas nesse intervalo de tempo. E a gente compõe ele com 6 ou 7 posições representando de 50% a 60% do fundo. Então, são minhas posições principais, core, com nomes individuais entre 7% e 12%. E daí combina esse portfólio de posições core com uma série de posições menores, que a gente chama de periféricas. E aí podem ser posições em empresas que podem ter um perfil de risco maior, a maneira como eu vou controlar isso é com uma posição menor, ou empresas onde a gente não tem ainda o conhecimento que a gente gostaria de ter, de anos de acúmulo de conhecimento, a gente coloca no portfólio, posição pequena, e vai calibrando conforme a confiança do entendimento da empresa. E a outra opção é uma posição, eventualmente, que tem uma liquidez menor, ele vai ser calibrado com tamanho pequeno no fundo. Então, o que a gente... e das principais, né, dessas posições core que eu tinha, vamos imaginar das 5, 6 principais posições. Vou começar pela segunda. Né? A segunda era uma empresa de saúde, a Intermédica Notre Dame, depois uma companhia aérea, Azul, depois a Iguatemi, de shopping center, e depois a Localiza, de aluguel de carro, e a sexta era a Lojas Renner, varejista. A primeira era a Petrobras. Né? A gente tinha feito um movimento no final do ano. Estruturalmente, a nossa carteira ela tem uma participação muito mais de nomes domésticos do que de empresas vinculadas a commodities, não que eu não possa ter, mas ela estruturalmente, se for ver nosso histórico, é muito mais de empresa doméstica. Por quê? Porque eu acredito em você ter um círculo de competência bem definido, aquilo que eu comentei, de entender alguns setores e acompanhar durante muito tempo, você acaba ganhando uma confiança maior e uma vantagem analítica aí. Né? Então, isso é característica do portfólio. Só que eu tinha reduzido algumas posições de empresas locais, porque achava que no final do ano elas tinham andado bastante, tinha uma margem de segurança menor nos valuations delas. Né? Eu achava que elas estavam dependendo muito mais agora para continuar tendo um bom desempenho de uma aceleração econômica maior. Quer dizer, aquela história, margem de segurança diminuiu com a subida de preços. Então, a gente tinha reduzido e aumentado a posição de Petrobras na carteira. Então, esse cisne negro que veio da pandemia, ela pegou a minha posição de saúde, na empresa de saúde. Assim, saúde, as pessoas, na hora, vinculam aquilo com... Vai ter um aumento de custo brutal, né, com a Intermédica Notre Dame. A companhia aérea, que é um shutdown completo, enfim, fica no chão. A empresa de shopping center vai ficar fechado.
a empresa de aluguel de carro, a mobilidade também, você interrompe a operação dela por um tempo e a varejista vai ficar fechada. E a principal posição, que era a Petrobras, que não tem nada a ver com essa dinâmica, foi abatida pelo outro Black Swan que aconteceu ao mesmo tempo, que é a queda do preço do petróleo por essa guerra. Então a gente acabou sofrendo mais do que a média do Ibovespa, porque a gente acabou fazendo nesse início de crise, foi primeiro reconhecer que era a crise, sacrificar a posição de Petrobras, a gente levou ela para zero no portfólio, para fazer caixa, e aí, assim, é uma escolha que tem que se fazer. A minha escolha foi, poxa, eu tenho muito menos visibilidade do desenrolar de uma crise geopolítica entre um déspota russo e um príncipe árabe, do que eu acho que consigo monitorar a dinâmica de recuperação dos outros setores. E quero ter a flexibilidade para fazer isso que eu comentei, de fazer compras aqui, que enfim, a oportunidade vai ter nesse momento de crise. E reduzir também, a gente fez de cara, posições, aquelas das periféricas com menor liquidez, porque, poxa, esse negócio poderia, reconhecendo, pode ser uma crise, poderia ser uma crise duradoura e que poderia levar a um enxugamento de liquidez. Eu não quero ficar com posições ilíquidas no portfólio. Então, esse foi o primeiro movimento. E agora a gente tem feito assim, aumentos pontuais nessa dinâmica que eu estou comentando. Então, hoje, a principal posição do fundo, e a gente vem aumentando elas aos pouquinhos, é a Intermédica Notre Dame, a gente acabou comprando ela um pouco mais agora nessa queda, está com perto de 9% do portfólio, as posições são um pouquinho menores. A Iguatemi, a segunda maior, está com 8 e pouco. A gente voltou a aumentar uma posição histórica nossa, que tinha sido bem diminuída no final do ano passado, que é a Exetec, empresa de incorporação imobiliária aqui de São Paulo. A empresa, por mais que as pessoas... a gente tem ela no portfólio há 10 anos, tá? Ela já foi lá atrás, chegou a ser uma posição importante, depois tinha ficado uma posição intermediária. Minha leitura é que no final do ano ela tinha subido demais de valor, a gente acabou diminuindo ela no portfólio. E agora, com essa queda brutal, a gente está aumentando. Uma empresa que tem um perfil diferente do setor, ela opera com caixa líquido em vez de dívida, então conseguem ter uma resiliência aos vários ciclos muito, muito maior. Que, aliás, é a característica que eu busco em cada uma delas, né? Cada uma das empresas aqui, independente do setor. O setor a gente quer diversificar em termos de setores, mas eu quero conseguir identificar em cada um dos setores a empresa, se não a mais, uma das mais resilientes, aquela empresa que tem vantagem em relação aos competidores, é o cara que está com a menor alavancagem financeira, com a menor posição de liquidez, isso estruturalmente, e com vantagens concorrenciais claras no modelo de negócio deles, né? Então, essas empresas acabam... Provavelmente a crise acaba virando uma oportunidade, né, para essas uma empresas. tremenda oportunidade no relativo. Isso que você está falando é super relevante. Então, a gente, no curto prazo, né, quando você fala em variações de curto prazo do mercado, um mês, semanas, tal, isso não faz muita diferença. Tudo cai e a leitura é assim, poxa, os setores mais cíclicos vão sofrer mais, as empresas caem todas, muito mais do que as empresas, setores mais resilientes. Mas, com o desenrolar disso ao longo do tempo, né, o que prevalece mesmo em termos de capacidade das empresas de gerarem resultado para o acionista é a dinâmica do dia a dia concorrencial dos setores delas, né? Não só o quanto o setor está indo bem, mas entre elas, quem está capturando o mercado e capturando melhor. Então, é nisso que a gente foca bastante. Então, dá alguns exemplos disso, dessa dinâmica, né? Eu falei de Localiza, aqui, que é uma posição relevante para a gente tem, inclusive, aumentado também. É uma empresa do setor de aluguel de carro, tem 2 outras empresas no mercado de capital aberto, mas elas, as 3 líderes, elas competem na economia fora de bolsa, né? Economia real aqui, com um monte de players muito menores, muito menos estruturados do que essas 3 líderes, com muito menos acesso a instrumentos de financiamento, a instrumentos de gestão, enfim, são empresas muito menos estruturadas. E mesmo entre essas 3 líderes, a gente enxerga um diferencial de vantagens concorrenciais grandes em favor da Localiza. Então, por mais que tenha, às vezes, diferença de preço, de valuation, poxa, o múltiplo da outra, da Movida e da Locamérica, tão menor do que da Localiza, eu sempre prefiro, nessa escolha, optar pela resiliência e pela solidez dos diferenciais de negócio das companhias. Por quê? Porque nesses momentos, tanto de crise quanto de saída de crise, eu estou dando um exemplo aqui da Localiza, assim, para mostrar para vocês, por exemplo, de 2016 para cá, né? Essa indústria
vem crescendo, porque é uma indústria com uma elasticidade ao PIB forte, ela cresce a 60 e poucos por cento. A Localiza cresce a 160%, com margens em expansão. A mesma dinâmica eu consigo aplicar para lojas Renner, para a Azul, que é um setor, enfim, a empresa de um setor complicado, que está sofrendo para burro agora. As companhias aéreas, o setor aéreo, desde 2016, está crescendo a 3%. A Azul cresce a 65%, com um crescimento de margem. A companhia é uma das companhias mais lucrativas do mundo, que gera caixa. O modelo de negócio dela é diferente, bem diferente na comparação com as concorrentes. Mas eu posso aplicar isso. Falei de Ezetec. Ezetec é a mesma coisa. Tem um modelo de operação, por mais que seja entregar o mesmo produto, um produto muito, enfim, muito similar aos concorrentes, é um modelo de operação diferente, com uma operação muito mais verticalizada, controlada em termos de processos internos, com foco numa região onde eles têm um diferencial, acredito que tem um diferencial de análise do mercado muito melhor que as concorrentes, e com uma estrutura de capital, assim, cultura deles, completamente diferente. Esse setor é um setor que opera alavancado, sempre alavancado, tomando dívida, inclusive, para financiar a construção, e a Ezetec tem, por filosofia, operar com caixa líquido. Então, com isso, eles conseguem fazer o movimento ao contrário dos concorrentes. Quando está todo mundo, lá no final de governo Dilma, todo mundo fazendo o que tem que fazer para gerar algum caixa, vender ativos a qualquer preço para pagar banco, a gente estava comprando terreno, né? Num momento super interessante, né? Barato. E agora, quando começa a retomar o mercado de São Paulo, quem tem produto bem posicionado nas regiões centrais para lançar é a Ezetec. Então, assim, o mercado que vem crescendo bem em São Paulo, desde 2016, especificamente o mercado imobiliário, cresce a 160% mais ou menos em lançamentos, a Ezetec está crescendo a 700%. Né, com margem muito maior. Então, essa dinâmica que a gente quer olhar e escolher baseado nisso, né, muito mais do que nos temas setoriais. Você não falou de banco. Você está totalmente fora do setor? Ou agora passou a ficar alguma coisa, ficou mais interessante, dado que talvez o impacto seja menor sobre banco, pelo menos a minha impressão, né? Assim, eu acho que ficou um ponto independente eu não tinha bancos antes, a gente chegou até a montar uma posição de bancos, mas daí começou a aparecer algumas coisas na nossa carteira. As variações de preço são tão brutais que a gente acabou fazendo algumas coisas atípicas, né? Porque, puxa, o típico para a gente é ter posições, a gente girar a carteira muito devagar, fica em média 40 meses nas posições que a gente investe, né? Essa é a média nossa histórica de 10 anos. Mas esse mês, por exemplo, teve a situação, a gente acabou vendendo Petrobras, comprou uma posição de bancos, posição intermediária, e começou a aparecer tanta distorção de preço em empresa que a gente tem uma segurança maior nesse horizonte médio e longo prazo, que a gente acabou optando por reduzir essa posição e migrar para esses nomes. Assim, minha visão de bancos é Bradesco e Itaú. Quando você começa a enxergar falar de Bradesco perto de uma vez book velho, um pouquinho acima, ou Itaú uma vez e meia, independente do que você acha em relação ao futuro das coisas, tal, é um bom ponto de entrada, tá certo? Não vai ser... são operações super resilientes, vai estar aí, enfim, não vai com todos os desafios que tem pela frente, acho bem interessante. Mas é uma indústria que estava vivendo já desafios estruturais que eu acho que vão continuar. Assim, mudou a dinâmica concorrencial, né? Era uma indústria que vivia de poucos players, não tinha uma dinâmica até uma conversa entre eles de oligopólio, né? Deles com a gente, né? Assim, aquela conversa de, poxa, meu fair share de tal mercado, fair share do outro, de crédito, de cartão de crédito. Quer dizer, fair share é conversa de oligopólio, né? Não existe muito de fair share no mercado onde está todo mundo competindo com vários players, né? E a realidade mudou muito, né? Então, você tem vários players novos em função de entrada de fintechs, da possibilidade de você acessar clientes via mobile, com uma infraestrutura muito mais leve de sistemas do que os sistemas legados que esses bancos carregam. Então, assim, a barreira de entrada caiu demais. Para eles, o que era vantagem competitiva se tornou uma desvantagem. Então, o desafio de longo prazo continua. Mas não acho que não acho de tudo isso, né? Às vezes as pessoas falam, poxa, então vai quebrar o Itaú, o Bradesco, vai deixar de existir. Não é o caso. Assim, vai ter um ambiente muito mais difícil de concorrência, mas talvez, são super sólidos.
mas talvez agora, no curto prazo, retarde um pouco mais esse processo do ecossistema que estava mordendo ele. Porque... Aí tem duas... Exato. Tem isso. Tem duas coisas aqui, né? E depende do cenário que a gente imagina para frente. Se for esse baque mais... um baque intermediário, vamos dizer assim, acho que para eles, no relativo, eles vão sair bem. Porque tem muitas das fintechs e dos concorrentes que estão montando planos de negócio que tem potencial para incomodar eles nas várias verticais deles de negócio. Esse pessoal vai ter dificuldade com caixa agora. Aquela realidade lá de caixa infinito para alguém que tem um plano de negócio que não aponte para uma geração de caixa no curto intervalo de tempo, que é o que estava acontecendo aqui, né? Tinha dinheiro de graça para financiar esse tipo de operação, que assim, um plano de ganhar escala e lá na frente, eventualmente, ganhar, enfim, ter algum retorno. Isso acho que vai ser bem prejudicado. Então, no relativo, o banco sai bem. Agora, se a crise for profunda, se a gente for para essa história do lockdown de verdade, o que acontece é as empresas todas tomam a mesma decisão em D0, né? Todo mundo está fazendo agora e que as maiores já fizeram no plano de contingência, que é primeiro assim, se você vai para um lockdown, eu vou segurar meu caixa, né? Eu deixo de operar em cima de planejamento e passo a operar em cima de sobrevivência e a primeira medida é segurar o caixa. Então, deixar de pagar fornecedor, tentar postergar pagamento de empregado com férias não remuneradas, enfim, e toda a cadeia de fornecimento, quem puder puxar a linha de crédito, puxa, e quem quem tem investimentos aí de financiamento vai tentar postergar. Isso tudo acaba gerando um efeito em cascata que acaba no balanço dos bancos em alguma hora, né? Então, se for muito profunda a crise, você pode ter aqui uma contaminação do balanço dos bancos que vai demorar bastante tempo para ser digerido, né? Então tem esses dois lados. Vai depender bastante da profundidade dessa crise. É que talvez com os incentivos que o Banco Central liberou e deve continuar liberando, talvez a gente só veja esse impacto mais na frente, né? O primeiro resultado talvez seja até melhor, né? Porque o cara vai emprestar mais, gerar mais crédito, ou vai ser forçado a isso. Então, talvez o resultado melhore na margem para piorar mais lá para frente se a economia não reagir, né? É exatamente isso. Quer dizer, os bancos são alavancados, têm carteira de crédito ali, base de ativo deles é importante, eles têm relacionamento de longo prazo com alguns, vão escolher alguns, mas eles, naturalmente, eles não vão para uma situação, um momento de crise, de autodestruição, né? Poxa, eu vou puxar a linha de crédito de todos os meus parceiros ao mesmo tempo, você acaba matando a própria operação. Então, tem aqui e é natural em todos os momentos de crise, né? De tentar postergar, de tentar refinanciar os clientes e tal. Só que no momento seguinte, eles ficam digerindo isso durante muito tempo, né? Fica sem lançar linha de crédito e fica com o balanço muito apertado por muito tempo. Então, exatamente essa dinâmica que você falou. Já aproveitando e entrando nesse aspecto, porque eu acho que foi um dos medos que surgiu logo nas primeiras semanas de queda da Bolsa, a questão do crédito. Eu acho que até muito mais ligada à história do petróleo, né, que podia impactar lá nos bancos americanos de uma forma mais forte, porque os produtores de petróleo lá são mais endividados. Mas como é que você vê em relação a comparativamente 2008, o setor bancário, não sei o quanto você acompanha o americano, mas também o brasileiro em relação a essa alavancagem? Me parece que eles estavam muito menos expostos, ambos, né? Tanto o brasileiro quanto porque aqui já vinha também no processo de crise, os bancos não estavam emprestando já há um bom tempo, né? Mas assim, é legal que você levantou esse ponto, até para dar como referência, que eu tenho ouvido muita coisa, assim, às vezes as pessoas falam, poxa, essa é a maior crise de todas, nunca se viu nada parecido, essa é diferente, essa é a maior de todas. Então, é até legal falar sobre o que a gente viveu em 2008, né? 2008, o sistema financeiro mundial, tecnicamente, quebrou. O que a gente se viu ali no meio daquela crise de 2008 era a constatação de que o mercado começou com uma bolha no mercado imobiliário americano, que era o principal, e continua sendo, a principal fonte de lastro patrimonial do consumidor americano, que é o principal lastro de financiamento, né, para o consumidor americano, e isso feito de forma alavancada acabou sendo para grande parte do mercado de crédito americano. A hora que se deu conta de que aqueles preços eram irreais e começaram a voltar
e aquelas alavancagens, né, começaram a corroer demais o patrimônio dos bancos, chegou numa situação que, tecnicamente, os bancos lá estavam quebrados. As alavancagens que se trabalhava na época, em algumas, a Bear Stearns, que acabou sendo absorvida pelo JP Morgan, trabalhava com uma alavancagem de 50 vezes o patrimônio. Lehman Brothers, que quebrou com 30 e tantas vezes. Todos os outros bancos eram nessa faixa. Estamos falando de alavancagem de 30 vezes. Quer dizer, se a base de ativo dele variou 3% para baixo, tecnicamente ele quebrou, né? Então, e as oscilações foram muito maiores do que isso. Então, isso tem, óbvio, os mercados financeiros são interligados, teve impacto ao longo do mundo, né? Então, o que aconteceu na prática ali foi, eu estou resumindo bem aqui, assim, não me peguem pelo lado técnico, mas estou tentando resumir, foi uma estatização do sistema financeiro. A gente se viu ali numa situação em 2008 que era, poxa, tudo que a gente conhece de funcionamento da economia num regime capitalista está apoiado no sistema financeiro, né, que irriga a atividade produtiva com capitais. E esse negócio quebrou. O que vem no dia seguinte? Bom, o dia seguinte foi uma resposta de, poxa, vai ter que ser estatizado, uma atividade coordenada do Tesouro Americano com o Federal Reserve. Citibank foi comprado a $1 a ação, né? Exato. Quer dizer, foi coordenado com todos os bancos centrais do mundo. Isso aconteceu de forma temporária, mas teve resquício ao longo do tempo. E demorou para ser aprovado, né? Quando foi colocada a solução lá do TARP, que parecia, poxa, isso parece ser forte o suficiente, ainda gerou aquele debate político nos Estados Unidos, tem que passar isso no Congresso. Como é que você explica para a população americana que você vai estatizar na prática, né? Você vai estatizar o sistema financeiro? Então foi complicado, então o mercado ficou num período muito longo aqui, com uma incerteza brutal em relação a como é que as coisas iam voltar ao normal. A resultante disso foi um nível de regulação sobre o sistema financeiro fora. Aqui no Brasil, a gente não sofreu tanto lá atrás, já era muito mais regulado. Coisas assim que parecem para a gente super normais, lá fora não existia. Do tipo, aqui no Brasil, uma coisa parece simples. Um banco não tem, para o acionista, não tem aquele negócio da limitação de perda que um dono de uma SA tem. Se uma SA quebrar, ele está limitado no quanto ele colocou de patrimônio dele investido na companhia. Ele não pega a pessoa física, o banco pega. Assim, se o banco quebrar, os donos de banco no Brasil, há muito tempo, o patrimônio deles, eles põem patrimônio integral sobre aquela massa falida, né? Então, já tem um alinhamento ali de incentivos que nos Estados Unidos, por exemplo, não tinha, né? E você colocou um monte de regulação e limitou demais a capacidade dos bancos voltarem a fazer coisas parecidas com o que tinha no passado e manter alavancagens próximas. Então, assim, é muito menos problemático, diria, o impacto que uma variação de preço pode ter no sistema financeiro lá fora. E aqui também. Aqui, assim, sempre foi muito mais sólido e continua com o sistema financeiro super sólido. Maravilha. Outra coisa que me chamou bastante atenção, eu não sei o que você já estudou aí, né? O relativo entre a nossa bolsa, mais uma vez, em relação ao resto do mundo. Parecia que, se eu não me engano, até a Ibovespa tinha caído 42% contra 8% da China, né? Que acabou de passar por todo o período mais crítico. E justamente a bolsa brasileira que estava num momento mais forte, né? Expectativa de crescimento de PIB, enfim, ela caiu mais porque ela estava com mais, ela já tinha subido mais recentemente ou né? Enfim, abriu mais oportunidade ainda, né? Eu acho que abriu bem mais oportunidade, mas a gente tem eu diria que o nível de incerteza em relação a recuperar ao desenrolar dessa crise aqui no Brasil é bem maior do que na China. A China, no final das contas, é uma economia bastante... Pegando a China como exemplo que você deu, a China é uma economia muito mais controlada. O Estado tem uma participação gigantesca na atividade empresarial lá, assim, muito maior do que aqui no Brasil, em todos os setores, e tem uma capacidade de tomar medidas fiscais e monetárias que a gente não tem, né? Então, 2009 foi um bom exemplo disso, né? E continua, né? Eles continuam com essa capacidade de, se for o caso, como teve um baque de atividade, eles conseguem fazer
assim, uma ligação direta rápido para a economia retomar com programas de estímulo muito fortes, né? Eu diria que isso é característico quase que só da China no mundo inteiro. Então, é daí que eu vejo ela ter caído menos em relação ao Brasil. O Brasil tem, a gente está no meio do desenrolar, né? Ele pode, a característica foi, como tem muita incerteza, joga em preço vai para precificar o pior cenário. Parece, assim, a queda de 40 e poucos por cento é uma queda brutal e ela precifica um cenário muito ruim aqui, né? Não é só de a gente ficar parado em casa 3 meses e 2, 3 meses, é o desenrolar disso, né? Não é o impacto que você vai ter em lucro da companhia em 1 ano, 2 anos. É o desenrolar. Quando a gente olha, né? Tudo bem que o Ibovespa aqui tem uma concentração muito grande. A minha pergunta foi muito mais óbvia que eu entendo. Assim, eu acho que a maioria das pessoas entende essa relação, mas pô, tem muito papel aqui que se beneficia justamente dessa recuperação mais rápida da China. Justamente do fato da China ter essa robustez e conseguir se recuperar mais rápido, talvez Vale não deveria ter caído tanto, talvez as empresas de proteína animal, que a gente já está vendo que estão voltando o preço, né? A China já voltou a fazer compra, encomenda, enfim, agronegócio em geral, minério, alguns setores deveria ter pelo menos sofrido menos, né, por consequência dessa China mais forte. Pode ser, eu não tenho muita, acho que esses setores todos tem isso mesmo, tem agora tem essa dependência de preço da commodity, né, todos eles aí, a Vale, poxa, empresa excepcional, acompanho ela há mais de 20 anos, já gastei anos da minha vida indo para a China para tentar entender dinâmica de oferta e demanda de minério de ferro, de papel celulose, de siderurgia, para tentar entender um pouco o que está por trás aqui desses movimentos de preço de minério. A conclusão de tudo isso é que eu acho que eu tenho um diferencial muito menor em analisar isso, né, em conseguir entender a dinâmica de preço de commodities para frente do que eu tenho nesses setores locais aqui. Então, assim, eu entendo o argumento de que pode ser que China retome mais e retome mais rápido e Vale se beneficiaria, mas, enfim, não sei, depende da dinâmica de preço de minério e ela é bem difícil de ser lida, né? Então, sei lá, pode ser que tenha um case aí. Não é a linha que a gente está indo, só disso. Eu quero ter posições de 3 a 5 anos que eu tenha visibilidade de geração de valor por parte das empresas, dos acionistas, né? Que não dependa tanto dessas oscilações de preço. Boa. Acho que para fechar aqui, a gente não se alongar, que eu sei que você ainda tem mais bate-papos aí por hoje. Hoje, né, o teu cenário base, o que você acredita que a gente pode ter ainda espaço para uma recuperação rápida? Ou esse cenário tá se distanciando dessa recuperação? Eu acho que pode, mas vai depender bastante do desenrolar disso. Os próximos, hoje o que eu estou olhando principalmente é essa dinâmica de entendimento. E aí é o entendimento, assim, o que o político faz, a decisão que o político toma, não é o que vem da cabeça dele, né? Ele toma pressionado, está inclusive no ano de eleição, né? Ele toma pressionado porque ele entende que é a opinião pública. E a opinião pública ela tinha migrado para uma solução para essa crise que é uma catástrofe para a economia. Então, é isso que eu estou olhando, né? Para onde é que está indo um pouco a opinião pública que vai acabar ditando o que vai ser feito em termos e óbvio, e como é que se desenrola essa pandemia, né? Até para ter o efeito de criar um ambiente de opinião pública para a resposta. É isso, né? A gente pode, em pouco tempo, ter chegar à conclusão que talvez aqui os dados vão ter que confirmar isso aí, né? Se o impacto não for tão profundo quanto se vê lá fora da doença, e tem razões para a gente até achar que esse pode ser o caso, talvez tenha um caminho para a resposta não ser tão aguda e recuperar rápido. Mas é isso, é para monitorar. E uma coisa que não depende da gente a não ser torcer, que eu acho que tem crescido a esperança em cima disso, é a eficácia do remédio, né? Testado hoje, a FDA
liberou, né, para Sim. lá nos Estados Unidos. Aqui a gente já sabe que já faz alguns dias que ele está sendo testado. Ontem até hoje teve uma live com o diretor financeiro lá da Prevent Senior, o Pedro, e ele confirmou que a mãe do dono do hospital está com coronavírus. É uma senhora de 70 e poucos anos e ela já está há 5 dias sendo tratada com medicamento autorizado ali pela família, porque ainda não existe um protocolo específico, mas que já mostrou uma evolução positiva no quadro dela. Então, assim, é o que nesse momento a gente tem que torcer aí para acontecer, porque se de fato for eficaz, eu acho que os governos começam a pensar um pouco, né, num lockdown mais verticalizado, né, isolando apenas o grupo de risco, as pessoas, né, que estão ali na quarentena, né, e liberando a economia para voltar às atividades, né, com todas as prudências que tem que ter, né. Tem esse ponto, é um ponto super importante no medicamento. E a gente vai ter que ver como é que evolui aqui também, porque pode ser que o impacto aqui não seja, por mais que as pessoas estão olhando hoje para o número de casos novos, pode ser que o número de impacto de casos novos seja muito similar à curva lá dos países europeus, mas que a consequência para a gente seja diferente. O número, alguns dados, assim, a população acima de 60 anos no Brasil, se não me engano, é perto de 14%. Na Itália é 25%. Aqui a gente tem 5 vezes menos fumantes do que na Itália e 10 vezes menos do que na China, que estamos falando da doença respiratória. Então, isso pode fazer diferença. O pessoal reclama do sistema de saúde, mas assim, o número de leitos que a gente tem para os casos graves é bom. São 20 leitos por 100 mil habitantes, na Itália é 12. Quem tem mais do que a gente é os Estados Unidos, que tem uns 39. E a gente está correndo para aumentar o número de leitos agora, ainda quando não está precisando. Exato. A Itália, isso está tentando fazer quando já está com o sistema esgotado, né? Exatamente. Então, sim, tudo isso aqui, né, pode ser que acabe um pouco de cada um desses elementos aqui, um pouco de visão de que o medicamento está funcionando com um impacto menor no nosso sistema de saúde, em função de tudo isso que a gente comentou aqui, pode levar a uma solução bem diferente do que a gente está vendo lá na Itália e na Espanha. Não, eu acho que tem outro caso que eu não sei como ainda não estão batendo, ou a própria mídia não bate nisso mais forte. A quantidade de pessoas com coronavírus no Brasil hoje é facilmente mais de 5 vezes o número dos que estão comprovados, né? Então, você ficar fazendo a estatística ali da letalidade sobre os comprovados, chega perto de 2, 1 e pouco, mas a gente viu, se 23 pessoas que viajaram ali no governo testaram positivas, a maioria estão assintomáticas, e só fizeram o teste porque estavam ali na comitiva do presidente, ou seja, ali houve um esforço para se fazer o teste para se isolar o presidente da situação, de se imaginar que isso vale para a sociedade inteira, né? Um monte de gente que está assintomática deve ter o vírus, né? Sem dúvida nenhuma, e o número pode ser muito maior do que esse, né? O que a gente tem visto de alguns estudos, 100 vezes. É o número que a gente tem visto com algumas evidências de algumas, enfim, de alguns locais, pode ser 100 vezes maior. É o que está parecendo como mais provável. Não sei se vocês chegaram... semana passada teve, eu comentei aquele estudo do Michael Levy, o prêmio Nobel israelense, ele mostra isso, que 80% da população parece que é imune ao vírus e teve contato, talvez transmita, mas não vai nem ficar sabendo, né? E tem aqueles que tiveram algum tipo de sintoma, mas também acabaram não sendo testados. Então, o número pode ser 100 vezes mesmo. Pode estar falando de já no mundo todo ter dezenas de milhões de pessoas infectadas, aqui no Brasil ter centenas de milhares de pessoas. Eu acho que a hora que né, chegarem a essa conclusão de fato, aí que a pressão para voltar para o trabalho vai ser mais forte ainda, né? Porque aí o percentual da letalidade despenca para baixo da gripe comum, né? Que ela é muito, ela realmente parece ser muito debilitante para o pessoal que, enfim, é mais idoso, que tem algum problema prévio de saúde, realmente tem que tomar um cuidado grande, porque ali os números são assustadores mesmo, mas para a população em geral,
E quando se fala, associa morte, né, com a questão aqui, dispara direto o medo. Mas a gente tem que olhar assim, os números de massa, né? A gente vê que, poxa, a gripe, que ninguém para nada por causa da gripe, acompanhar real time, né? Os Estados Unidos, ano passado, acho que foram 60 mil mortos pela gripe, pelo influenza normal, que vai e vem todo ano aqui. Você tem uma sazonalidade, foram entre 350 e 650 mil internados por gripe. Foram dezenas de milhões de infectados e o número é esse, assim, quase. E varia de ano para ano, porque enfim, o tipo de vírus que prevalece em cada uma das temporadas é um pouco diferente, mas assim, é isso. Estamos falando de 50, 60 mil por ano, né? Então, enfim, é isso. Aqui para fazer o devido agradecimento. Obrigado, né, por topar fazer esse bate-papo com a gente hoje aqui. Obrigado por estar presente aí nas redes sociais agora, mantendo todo mundo informado, trazendo um pouco de tranquilidade, de fundamento, porque, né, a gente tinha muito investidor novo, né, fazendo essa migração da renda fixa, que ainda não estava acostumado com essa volatilidade. Óbvio que com essa recente ninguém está, né, e é uma a cada 10 anos nesse nível. Mas obrigado por estar... Obrigado você pela oportunidade, é um prazer enorme estar com vocês e conseguir falar direto com investidores. Para a gente, assim, como você comentou, a gente começou aqui entendendo aqui um pouco da ansiedade das pessoas. Não é muito a nossa praia esse negócio de comunicar com o público maior, mas a gente está tentando aqui ter essa presença maior. Eu fiz até uma série de videozinhos que eu vou lançar, cada um por dia, para abordar um ponto ou outro que eu estou enxergando que as pessoas que às vezes você não percebe qual que é a preocupação, estou tentando abordar e tentando usar isso para as pessoas entenderem melhor o que a gente faz. Então, enfim, obrigado pela oportunidade. Aí, se tiver algum feedback de o que vocês acham que a gente deveria fazer diferente em termos de comunicação aqui, porque vai ser uma tentativa e erro no começo aqui. Mas a ideia é tentar educar todo mundo e passar a mensagem com a maior transparência possível. Não, vamos acompanhar o mercado. Eu acho que vamos tentar, quem sabe aí daqui a um mês a gente tenta agendar outra já com alguma evolução, né, com mais ainda fundamento para a gente poder trazer aqui para todo mundo de como o mercado já está se comportando, de como o que aconteceu, o que não aconteceu e se as posições eventualmente nesse período mudaram. Legal. Tá bom? Combinado. Boa sorte, estamos na torcida, né? Acho que para todo mundo. É isso aí. Que a gente tenha dias melhores pela frente. É isso aí. Teremos. Valeu. Um abração. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo, gente.